Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? O Diário Espiritual é este canal que faz o estudo bíblico todos os dias, e você é convidado a fazer estudo bíblico conosco. Nós seguimos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, fundador da minha comunidade, a comunidade Canção Nova. E esse método já tem mais de 4 décadas. Nasceu praticamente junto com a comunidade Canção Nova. Então, você vai precisar da sua Bíblia, vai precisar de canetas para anotar. Usamos o verde, o vermelho e o azul. E também um material para anotações, um caderno, ou pode ser um dispositivo digital também. Aquilo que for melhor para você hoje, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei, para serem praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios, e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Palavra do Senhor, graças a Deus. A salvação é universal. Significa que todos estão salvos? Não. Significa que todos podem ser salvos. Todo aquele que, independente da sua raça, da sua cor de pele, do país onde nasceu, até mesmo da cultura, etc, etc, etc. Qualquer ser humano que tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo é alvo da salvação de Deus. Então, como as pessoas podem se salvar? Elas precisam crer no Evangelho, crer na Boa Nova e viver por ela, pela Boa Nova, pelo ensinamento de Cristo. Viver dessa forma é viver como justo. Justo viverá pela fé, e a fé mantém o justo.
as obras de justiça, não só por ele ser bom. E aqui, quando o justo viverá pela fé, é dito lá no Antigo Testamento, né? E a gente ouve muitas palavras a respeito disso. São José, por exemplo. São José era quem? Era justo. Zacarias e Isabel viviam na justiça. O que é esse viver na justiça, ser justo? É aquela pessoa que é temente a Deus. Ele cumpre a lei. Mas ele não cumpre a lei para mostrar para os outros: olha como eu sou bom, eu cumpro a lei corretamente. Não. Ele faz por amor. Porque crê. Porque crê em Deus. E não porque quer mostrar apenas. E essa é a grande luta que Paulo trava, e é a maior luta também que Jesus travou com as autoridades judaicas enquanto pregava. Você que já fez o estudo bíblico, seguindo o método, já viu isso acontecer muitas vezes, tanto no Evangelho de São João, que foi o primeiro que nós estudamos, quanto no Evangelho de São Marcos, que foi logo em seguida. As discussões com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com os sumos sacerdotes, com os doutores da lei, todo o sinédrio já discutiu com Jesus sobre essas questões. E quais eram as questões? Observância do sábado, se era proibido ou não fazer o bem no sábado, o que Jesus falava a respeito da cura, o ensinamento de Jesus sobre o perdão e a misericórdia, etc, etc. Eram as questões que se colocavam diante de Jesus. E isso não parou assim de uma hora para outra, porque Jesus ressuscitou. Mesmo entre os cristãos, haviam essas questões ainda. Por quê? Porque eles eram de origem judaica e aquilo estava muito forte. E era necessário um novo processo de conversão para a purificação da fé, de tal maneira a sermos plenamente cristãos. É o que Paulo está fazendo aqui com os Gálatas. E provando pela Escritura que ele está certo. Que não é a observância da lei que justifica, mas a fé. A fé em Jesus. E aí ele traz isso, né? Primeiro, terminou falando de Abraão, que porque creu, ele foi tido como justo. Então, primeiro ele creu. Aí foi achado como justo. E agora, ele está dizendo que a promessa que Deus fez para Abraão está relacionada não só a ele, mas às nações. Em ti serão abençoadas todas as nações. E Paulo traz isso como revelação profética de que Deus estava prometendo para os gentios essa graça. A graça de experimentar a mesma fé. Mas demorou muito tempo para acontecer. É bem verdade que na história de Israel, algumas pessoas, homens e mulheres, de outros povos, foram incorporados à fé. Mas são poucos, né? Não são um povo, não são povos, como agora acontece na pregação da igreja. São povos. São muitos povos que recebem o anúncio do Evangelho. E Paulo está dizendo que eles já estavam nos planos de Deus. Já haviam sido pensados lá quando Deus fez a promessa a Abraão. Quando o povo de Deus, o povo judaico, o povo judeu, né? O povo hebreu, como queira, foi formado na sua semente. E qual é a semente do povo de Deus? Abraão.
pai da fé. E ele está dizendo que lá a Abraão foi feita esta promessa. Versículo 8. Em ti serão abençoadas todas as nações. Então você já anota o versículo 8 todinho, que é a promessa de Deus. E aí vem o versículo 9 dizendo: de modo que os que são pela fé, são cristãos, pela fé, são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Isso é princípio eterno. E aí, versículo 10, também é princípio eterno. E olha que terrível. Os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Ou seja, você quer viver pela lei, acha que é sendo fiel a todas as prescrições da lei que você vai ser justificado? Então você só tem essa opção, só tem esse caminho. Você vai viver como? Vai viver debaixo de uma pressão terrível, de ter que viver prescrições que eram boas até o momento em que Cristo chegou para aperfeiçoar tudo. E nós vamos ver isso aqui, Paulo vai falar sobre isso. Mas quem quer viver pela lei vai ter que cumprir tudo. Não é somente mais ou menos. A Escritura diz que você que vive pela lei e não a vive inteira, você é maldito. Então, Paulo está dizendo: quer viver pela lei? Então boa sorte, né? Quer dizer assim para Deus: olha, vamos fazer assim? Eu mesmo vou conquistar os meus méritos. Tem os mandamentos aqui, vou cumprir tudo perfeito e o Senhor me dá parabéns no final e me salva, tá bom? Eu vou ser salvo porque eu fiz. O Senhor mandou e eu cumpri, então eu quero prêmio. Paulo está dizendo: boa sorte. Por quê? Porque se você não cumprir nenhum, se faltar um só, pequeno que seja, desses mandamentos, você é maldito. Olha o que está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Se faltar uma, você já é maldito. Veja que coisa difícil, né? Por isso que ninguém conseguia. E aí era necessário sacrifícios, enfim. Cristo, ele veio e deu a vida por nós, que é o que ele vai falar aqui. Versículo 11, vai continuar. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Isso é uma promessa, mas também é um princípio eterno. É evidente que, ou seja, não insista pelo caminho da lei, porque está escrito que não é este caminho que vai justificar a mim e a você. O caminho de méritos próprios para apresentar para Deus. E aí ele vai continuar no versículo 12. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas obras, essas coisas, por elas viverá. Se eu quero praticar a lei, eu preciso viver por elas. Minha vida vai estar pautada por elas. Então, também princípio eterno e também promessa, que está aqui, né? E aí vem aquilo que é a novidade, aquilo que é a graça de Cristo, a boa nova, o Evangelho. O Evangelho diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, ou seja, o crucificado. A fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que, pela fé, recebamos o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós.
para que essa bênção de Abraão chegue até nós. E chegou até mim, chegou até você. A salvação é universal para aqueles que entendem que precisam de Cristo para serem salvos, que precisam crer em Cristo. Então não tem jeito, né? Mesmo hoje, no mundo moderno, depois de tantos milhares de anos, eu disser assim, não, eu vou na igreja, eu participo da missa ao domingo, né? Eu já fiz primeira Eucaristia, eu me casei na igreja direitinho, tal. Aí, tá bom, tô salvo. Mas não é só isso. Não são as práticas. Não é nem a prática de piedade, de você rezar o terço. Vou falar de mim, né? Vou falar da Canção Nova. Nós temos práticas de piedade, você já deve ter ouvido falar das 5 pedrinhas. Mas não são as 5 pedrinhas, as práticas de piedade que nos justificam diante de Deus. Eu posso rezar tudo com perfeição, fazer estudo bíblico aqui com você, você ser tocado pela graça de Deus, pela palavra de Deus, vai caminhando na fidelidade, mas se o meu coração não estiver voltado para o Senhor, se eu não fizer essas coisas sabendo que elas não me justificam diante de Deus, mas elas me mantêm próximos a Ele, e Ele me salva por sua pura bondade e misericórdia, por sua graça e seu poder. Se eu achar que pelo fato de eu fazer todas essas coisas para Deus, de eu ter deixado uma vida para consagrar a minha vida, os meus anos, os meus dias, o resto da minha vida para a evangelização, se eu achar, se eu tiver a ilusão de que é por causa disso que eu sou justo diante de Deus, eu estou vivendo pela lei. Então, significa que eu não posso falhar em nada para tentar merecer alguma coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. A nossa fé não é uma troca com Deus. Porque nada que temos pode acrescentar alguma coisa no Senhor. Nós não temos nada para dar. E tudo que temos recebemos dele. Então nós precisamos viver pela fé. E a fé nos leva, nos move a viver a justiça. Porque o justo viverá pela fé. Veja, vivendo de fé em fé, todos os dias, na fé em Cristo, nós somos justificados por Ele. Porque Ele é amor e a misericórdia. Se Ele não nos justificasse, de nada valeria nossas ações, porque elas são incapazes de nos salvar. Vamos anotar no nosso diário promessas de Deus. Você já anotou o versículo 8, que eu sei, e agora anota também o versículo 11, também é promessa de Deus, né? E princípios eternos. Nós temos os versículos de 9 a 14. A partir do versículo 9 até o versículo 14, princípios eternos. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Se você é novo aqui no canal, acompanhou, gostou de fazer o estudo bíblico junto, saiba que nós temos a intenção, e eu digo a intenção porque só sabemos se vamos conseguir quando terminar, com a graça de Deus, de fazer a Bíblia inteira, usando aqui a Bíblia de Jerusalém e fazendo segundo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Então acompanhe com a gente. Tem um método que eu acabei de falar e eu vou deixar vídeo no final deste vídeo aqui, uma playlist, para que você possa aprender no método. Mas também tem um link e você pode adquirir o livro do método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Então tá esperando o quê? Se inscreva, acione o sino da notificação, deixe o like, que o like evangeliza, porque o YouTube oferece para mais gente. É pouquinho, é verdade, mas se for uma alma que está precisando, já valeu a pena. Então, e você, claro, pode compartilhar também, né? Pega aí o link do canal, manda nos seus grupos, manda no seu WhatsApp, né? Fala para as pessoas.
Talvez você conheça muita gente que tem vontade de ler a palavra de Deus, talvez tenha até dificuldade para ler, né? Para se manter fiel, já tentou, você já sabe que a pessoa precisa, encaminha para ela também, tá bom? E aí você estará lançando as redes sobre essas almas, sobre essas pessoas que precisam de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.